Seja luz para um mundo em trevas. Está entrando no ar, aqui pela sua rádio Chema de Fortaleza, o Momento Missionário. Aprenda com o missionário Dera. Igreja Batista Chema. Ano do Avivamento. Olá, graça e paz do Senhor Jesus, mais um momento missionário aqui na sua rádio Chema, todos os dias, eu com você, seu amigo, irmão em Cristo, missionário Deira, compartilhando uma palavra sobre missões, evangelismo e discipulado. Esta semana estamos finalizando sobre discipulado. Foi uma semana falando um pouquinho de discipulado, a importância do discipulado, que Jesus não deixou de fazer discípulos de todas as nações. Nós, como igreja local, como ministério, como liderança, como pessoa, precisamos desenvolver de maneira ativa um discipulado em nossas igrejas. E falamos alguns métodos que Jesus nos ensinou, o discipulado ativo, aquele discipulado que Jesus deu aos seus discípulos durante 3 anos, que eram seus seguidores, se tornaram seus discípulos e depois apóstolos. Justamente esse discipulado ativo que fez a igreja dar continuidade, o cristianismo permanecer, porque o discipulado ativo é esse, é preparar lideranças para dar continuidade. Falamos também ontem sobre o discipulado aditivo, é aquele discipulado mais esporádico, aquele que acontece para acrescentar, para complementar o entendimento e a compreensão da igreja, da pessoa, da liderança. O aditivo é esse. E hoje quero falar mais um método de discipulado que Jesus nos deixou, que nos trouxe, que é o relacional. O discipulado relacional hoje talvez é um dos mais comuns nas igrejas contemporâneas, mas é preocupante da maneira que está sendo aplicada. O ministério relacional ele está ali para tanto estar envolvido com o ministério ativo como aditivo, mas ele está ali para criar um laço maior com as pessoas, né? Um com o outro, a liderança com a que as pessoas estão liderando, a igreja local se envolver mais um com os outros, como igreja. O discipulado relacional a gente entende melhor a realidade do irmão, a necessidade, mas isso é necessário um convívio, né, bíblico para poder ter esse discipulado relacional, porque isso não vai ser só entretenimento. Outro dia fui visitar uma igreja, uma liderança pastoral que estava pastoreando a igreja, falou que a liderança anterior, os pastores anterior, o discipulado deles era ir para um restaurante para jantar ou para almoçar, uma vez por semana fazia isso no restaurante, pronto. Era o discipulado deles durante toda a semana, era um discipulado relacional, mas ia só para ter um tempo de comunhão e não tinha outros momentos com o discipulado bíblico, aquele seja o ativo, seja o aditivo, mas não tinha um discipulado bíblico. Então o discipulado relacional ele complementa o discipulado bíblico, ele não pode ser só o discipulado relacional. Mas o que é isso, o discipulado relacional? O discipulado relacional é aquele momento que você tem com a pessoa que foge um pouco do método, né, do estudo bíblico, da aplicação bíblica, do discipulado bíblico. É um relacionamento que você tem mais para conversar, né? Vai para um cinema, vai para um shopping, vai para uma caminhada, vai fazer uma academia junto, né? Fazer um piquenique, vai ter um momento de um almoço, uma janta, compartilhar do pão dentro, né, em casa, aquele lanche da tarde, algo do tipo assim, algo que foge um pouco dos padrões, né, do estudo bíblico, do estudo metódico bíblico, sistemático, daquele discipulado ativo, um pouco, mas o discipulado relacional não pode ser o único, não. Muitas igrejas têm fazendo isso, só com entretenimento, com discipulado relacional, ali tomando posse daquela pessoa achando que é dono, porque está tendo esses momentos. Não, isso é apenas o discipulado relacional, ele complementa. Jesus ele teve alguns momentos assim com o discipulado relacional, no momento da ceia, do compartilhar do pão, ali em Zaqueu, onde ele teve com Zaqueu aquela refeição na casa de Zaqueu. Ali foi um discipulado relacional que Jesus desenvolveu com Zaqueu, mas ele já tinha ministrado a mensagem do Evangelho. É logo que nesse momento a gente também compartilha, né, o que Deus faz na nossa vida, sobre a sua graça, sobre o seu amor. Mas o discipulado relacional é um contato mais próximo, é algo que foge um pouco
padrões, né, do discipulado, como eu dei o exemplo aqui. Às vezes é uma caminhada, às vezes é um final de semana, né, no sítio, na praia, seja como família, seja como liderança, seja como os amigos. Mas o discipulado relacional é muito importante, que você cria um laços maior, você gera mais confiança na pessoa, você conhece, perceber algumas coisas na pessoa ou na igreja, que talvez naquele discipulado ativo, ou então o aditivo você não percebe muito. Então é importante o discipulado relacional, mas o cuidado é esse, para não fazer dele um entretenimento como igreja, um entretenimento apenas, aquela interação, e não desenvolver um discipulado bíblico. Jesus desenvolveu sim um discipulado relacional, mas antes ele já tinha compartilhado a palavra de Deus. Um dos exemplos é aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús, que depois de todo o acontecimento sobre Jesus, que tinha sido morto, sepultado e não tinha ainda ressuscitado ainda, ali no caminho de Emaús, né, tem aquela conversa, aquela história contada entre eles, e aí Jesus continua ali caminhando com eles, e só quando chegar, né, Jesus já tinha ressuscitado na verdade, mas não tinha aparecido para todos ainda. Naquele caminho de Emaús ali, Jesus vai caminhando, desenvolve um discipulado relacional ali, de ouvindo, aí quando chega ali na casa de um daqueles que convida Jesus para compartilhar o pão ali, para ficar aquela noite, aí é interessante que quando Jesus vai dividir ali o pão, literalmente, aí os olhos deles se abrem. Então ali eu tenho plena certeza que durante o restante daquela noite, ou grande parte, ali eles ouviram mais sobre Jesus, mas iniciou num discipulado relacional. Então o discipulado relacional é esse, é um tempo que nós temos fora do padrão, né, com o discipulado comum, seja o ativo, o aditivo, mas ali a gente, para conhecer melhor um pouco a pessoa, para compartilhar mais, às vezes você tem uma certa liberdade, ela lhe dá uma certa liberdade, vice-versa, para compartilhar mais alguma